Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Vamos iniciar mais uma semana com as nossas aulas. Hoje já é dia 27 de julho, não é? Espero que vocês estejam acompanhando as aulas direitinho, tendo o horário de vocês para estudo, fazendo as lições, não é? Tendo o cantinho de estudo de vocês, tá bom? Para que tudo corra sempre bem, ok? Vamos lá iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar com português, tá bom? Pessoal, essa aula que a professora vai explicar aqui na lousa, vocês vão estar encontrando nas páginas 78, 79 e 80 da apostila de português, tá bom? Então, tudo que a professora explicar aqui, vocês vão estar encontrando nessas páginas que vocês vão, logicamente, fazer a leitura. Por quê? Hoje, vocês vão criar uma história em quadrinhos, tá bom? Até agora nós falamos sobre a história em quadrinhos, né? Sobre os elementos que contém dentro desse gênero e hoje vocês vão produzir, vão escrever uma história em quadrinhos. Então a professora vai estar explicando, tá? Como vocês vão construir essa história em quadrinhos. Aqui na lousa, vocês vão prestar atenção, vão ler as páginas da apostila que a professora acabou de dizer, para depois produzir o texto de vocês lá no espaço da apostila na página 80, tá bom? Então vamos prestar atenção? Vamos lá, vamos iniciar novamente a explicação sobre a história em quadrinhos, tá bom? História em quadrinhos. O que existe dentro desse gênero da história em quadrinhos? Existem personagens, tá? Para se criar uma história em quadrinhos, eu tenho que ter personagens. Ela tem que acontecer dentro de um determinado tempo, não é mesmo? Dentro de um determinado espaço, em algum lugar, não é? Ela tem que estar acontecendo em algum lugar, dentro de uma casa, num jardim, numa praça, numa praia, num campo, numa cidade, não é? Ela também tem que ter quem? O narrador, que no caso serão vocês. Vocês estarão contando essa história através de quadrinhos, certo? E tem que ter um enredo. O que é o enredo da história? Ela tem que ter um início, tem que iniciar, tem que ter um conflito, né? No meio da história sempre acontece algum conflito, e o desfecho, que é o final, certo? A fala do narrador geralmente aparece em um quadro que fica na parte superior. Então, nós já percebemos, né? Que nas histórias em quadrinhos, quadro, as imagens e acima, na parte superior, é que se escreve a fala do personagem. Então, vocês estão percebendo que a professora já está dando todas as dicas para vocês estarem criando a história em quadrinho de vocês. Conhecendo o gênero da história em quadrinhos, geralmente nós utilizamos uma fala mais informal, não é? É a nossa fala do dia a dia. Geralmente é utilizado na história em quadrinhos. Utilizamos imagens, muitas imagens. Utilizamos o quê? Onomatopeias para descrever o som daquilo que está acontecendo. As interjeições, onde nós colocamos emoções, sentimentos, que geralmente são utilizadas no final com um ponto de exclamação, que nós aprendemos na semana passada. E também o uso de balões, onde nós colocamos a fala dos personagens que aparecem nessa história. Então, dentro da história em quadrinhos, é muito comum existir o quê? Os balões. E aqui a professora colocou, vocês também têm na apostila os tipos de balões, indicando uma fala do personagem, um pensamento, um sussurro, um grito. Sussurro é aquilo que a gente fala assim meio baixinho, né? Aqui perto da orelha, o sussurro e o grito. Então esses 4 balões, quando eu coloco esses 4 balões na minha história em quadrinhos, eles significam alguma coisa, tá bom? Tudo bem. Então agora que vocês já sabem, né, tudo o que acontece, tudo que tem que existir dentro de uma história em quadrinhos, agora é hora de planejando a escrita. Vocês vão começar a planejar essa história em quadrinho de vocês, que mais uma vez eu vou repetir, lá no espaço final da página 80 da apostila, é lá que vocês vão criar e registrar a história em quadrinho de vocês,
Planejando a escrita. Dicas. Escolha seu personagem. Pode ser um personagem que já existe nas histórias em quadrinhos, que vocês gostem, que vocês gostam de ler, que vocês admiram, ou pode ser um personagem que vocês mesmos podem criar. Então é importante o quê? Escolher o seu personagem, para que você crie sua história. Elabore uma aventura engraçada. Então nessa história em quadrinhos, vocês vão pensar com este personagem e com outros também, né? Você não precisa usar só um personagem, você pode usar outros também. O personagem principal e outros, ou vários personagens. Vocês vão elaborar uma aventura engraçada, tá? Vocês podem usar onomatopeias e interjeições. Vocês têm que usar a criatividade e diversão, porque ela vai ser uma aventura engraçada. Determine quantos quadros terá a sua história. Dividam direitinho, usem a régua para dividir os quadrinhos. Determinem os quadrinhos e dentro daqueles quadrinhos vocês vão criar a história em quadrinhos de vocês. Tá bom? Com imagens, né? Vão utilizar as imagens, os desenhos, os balões, enfim, tudo isso que a professora acabou de explicar. Ok? Na página 80. Podem pintar bem bonitinho a história de vocês, tá? Usem a criatividade, que eu sei que vocês têm bastante. Tudo bem? Então a professora já explicou, então agora vocês vão fazer a história em quadrinho de vocês bem caprichada. Façam com letra bem legível, não façam letra muito pequenininha que não dê para ler, né? Tá? Abusem da criatividade de vocês. As dicas todas vocês já têm. Façam a leitura das páginas 78, 79 e 80, que é mais ou menos tudo isso que a professora explicou para uma forma mais fácil para vocês. Tá bom? Tirem uma foto e encaminhem hoje para a professora a história em quadrinhos de vocês. Vou aguardar. Tudo bem? Então, um forte abraço, galerinha, e até a próxima aula.